Meu amado irmão que está essa manhã aqui me ouvindo, eu preciso que você entenda que não se separa vida cristã de vida familiar. É impossível fazer isso. Todo mundo que tentou deixar Cristo de fora do seu casamento trouxe para si problemas incomensuráveis. Eu quero, na aula de hoje, te mostrar isso biblicamente. E aí, na sexta-feira, entro na lição com você. Todo mundo que tentou separar a vida cristã da vida familiar e dizer, olha, aqui dentro de casa é um outro mundo, aqui dentro de casa é uma outra cosmovisão, aqui dentro de casa é um outro fato, aqui dentro de casa é um outro fenômeno. Obrigado, meu amor. Aqui dentro de casa é um outro fenômeno. Vamos ser francos, já tem igreja para orar, não há necessidade de orar aqui dentro de casa. Já tem igreja para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus aqui dentro de casa não há necessidade. Há muito mais o que fazer. Pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar. Pelo amor de Deus, o que eu tenho nas minhas costas é uma carga tão grande, tão grande, tão grande, que a única coisa que eu quero em minha casa é paz. E você me vem com Bíblia. Você me vem com oração. Você me vem querendo empurrar a goela abaixo. Estudo bíblico. Mulher. Nós homens somos assim, né? Mulher, deixa eu dormir. Amanhã eu tenho que trabalhar. Pelo amor de Jesus. Deixa eu ganhar meu pão de cada dia. E aí, muitas vezes, ela, que preparou um estudo especial, ela, que preparou um momento especial, ela, que naquela noite, oh Jesus, quando elas querem isso, louvado seja o teu nome, naquela noite ela tirou para jejum e oração, e ela está precisando orar, porque tá um pouquinho ruim, ai, Deus de misericórdia. Aí a gente pensa que pode olhar para a esposa e dizer, meu amor, basta domingo, domingo a gente já está na igreja, domingo a gente ouve o pastor. Domingo a gente abre a Bíblia. Prometo para você, um dia para abrir a Bíblia é o domingo. A gente vai na escola dominical, ouve a palavra de Deus, a gente à tarde ora a tarde inteira, e à noite a gente ainda volta à noite. Mas durante a semana, me deixa respirar. Porque aqui é a minha casa, lá é a igreja. Irmãos, porque Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque cristianismo começa em casa. Porque palavra de Deus faz sentido dentro de casa. Porque ninguém pode transferir para a igreja a obrigação de criar filhos na presença do Senhor. Porque casamento só continua em pé se Deus estiver dentro de um lar. Se Deus não estiver dentro de um lar, você pode ficar tranquilo. Você pode fazer tudo por tua esposa, ela vai te chutar, meu amigo. Você pode fazer tudo por teu marido, ele vai te chutar. Porque só tem um ser que faz com que dois seres continuem juntos. Aquele que criou o casamento. E esse que criou o casamento é o Senhor Deus. Então, ou a gente convida Deus para dar dentro de casa, ou a gente todo dia abre a Bíblia com a esposa e ora. Todo dia conversa sobre as coisas de Deus com a esposa e ora. Todo dia permite o arejar da graça de Deus dentro de casa, ou então nós vamos sucumbir. Isso é simples. Nós vamos sucumbir. Eu vou te mostrar a seriedade disso agora. Acompanhe os slides que foram preparados. E eu gosto muito de slides porque eles me ajudam a ganhar um certo tempo, né? Um certo tempo. Olhe para cá. Você se lembra
desse lindo mapa? É lógico, a gente ficou estudando isso ano passado, né, pastor? Isso. Aqui está quando o povo de Israel sai do Egito. Quando o povo de Israel sai do Egito, uma das trajetórias possíveis, que eu creio, respeito a opinião dos outros, mas em razão da geografia bíblica e da descrição historiográfica bíblica, eles saem daqui, olha a setinha, eles vão descendo aqui, ó, Sucote, Aimara, Elim, até chegar aqui, bem aqui embaixo no Sinai. Ok? Olha que interessante. Quando você chega ali embaixo no Sinai, você tem aquele período que o povo fica naquele território de forma muito forte, por um tempo muito grande, aonde eles constroem o tabernáculo, e ali Moisés recebe as primeiras instruções quanto à lei, porque você está tirando um povo da escravidão e você está levando o povo para um novo território. Nesse novo território, você precisa de quê? Simples, né, irmãos? A gente sabe conviver entre nós sem um conjunto de regras que nos guie. É impossível viver juntos sem um conjunto de regras que nos guie. Por isso que o direito é um conjunto de normas que visa, em primeiro lugar, formatar a nossa vida social, fazer com que a gente viva bem. A gente é um animal tão formidável, a gente é tão bonzinho, que, vamos juntos, rapidamente, porque existe o Estatuto do Idoso. Porque se não tiver um conjunto de leis, a gente mata nossos idosos. Tem condições de uma coisa dessa? Olha que tipo de gente a gente é. Sério, Marlene? Ou tem lei, ou já tinham passado por cima de você. Sério? Vamos lá, porque tem estatuto de criança e adolescente. Porque a gente trata tão bem os nossos pequenos, que se não tiver um conjunto de leis, a gente passa por cima de criança. Vira escravo, inclusive sexual. É mole. Gente, eu estou nessa área há um bom tempo, 30 anos. Pensei que ia me aposentar. Que reforma maravilhosa. Tudo bem, ficaremos lá um pouquinho mais de tempo. Tive o prazer de a vida inteira assessorar grandes homens do mundo jurídico. Irmãos, com um conjunto de regras, a gente ainda não vai. Sério, irmãos. Se não tem um ministério público, a gente estava morto. Se não tem alguém, meu amor, muito obrigado, Deus abençoe. Se não tem alguém pago pelo Estado para verificar e para simplesmente lutar pela aplicação da lei, que é o Ministério Público, a gente estava morto. Estava acabado. Aí vamos lá. Olha que interessante isso. Ali embaixo no Sinai, vem o conjunto de normas. Vem o conjunto de normas. Vem o Pentateuco. Aí nós vamos subindo. Suba aqui comigo. Olha que interessante. Aí a gente sobe aqui. Chegamos ali em Cades Barneia. Em Cades Barneia, sobem aqueles 10 homens, voltam dizendo, não dá para conquistar, não dá para conquistar, não dá para conquistar. Ok. Aí o povo fica durante 40 anos andando nessa linha azul esverdeada aí. 40 anos no deserto. Até que uma nova geração que crê em Deus surge e eles entram aqui, ó. Olha aqui, ó. Sobem, sobem, sobem. E eles entram aqui na querida terra prometida. Aí, ó. E conquistam a terra prometida. Ampliando a terra prometida, é lógico que ela estava ocupada por povos cananeus. Tá bom? Mas o Senhor já tinha dito que a maldade desse povo chegou num ponto tal que eles tinham que ser eliminados. E aí o povo de Israel conquista essa terra. Irmãos, olha que fantástica a conquista.
Está vendo esse mapa? Olha aqui, ó. Josué entra com um povo, ali está a cidade de Ai, etc. E em primeiro lugar, por ordem divina, ele conquista toda a parte sul da terra. Depois ele sobe e conquista a parte norte da terra. Assim é a descrição do livro de Josué. Compreendido? Escute. Depois que ele conquistou toda a parte sul e parte norte, a Bíblia diz que em Siquém ele se senta e ele distribui a terra ao povo de Israel, e em Josué existe exatamente isso, a distribuição da terra. Então cada um ficou com um pedaço de terra. Está vendo? Olha que fantástico. Cada um ficou com um pedaço de terra. Só que eu preciso que você entenda uma coisa agora. Só um pouquinho, juntinho aqui comigo. Quando cada um fica com esse pedaço de terra, não houve a conquista completa, tá? Então você tem exatamente isso aqui, ó. Você tem a conquista daqui, você tem a conquista daqui, como está descrito ali em cima, tá bom? Mas pastor, e essa parte aqui, como é que foi conquistada? Aqui, ó. Hoje, aqui, isso. Essa parte aqui, como foi conquistada? Porque ali já passaram o Jordão e já conquistaram tudo. Gente, essa parte foi conquistada. Deixa eu voltar aqui, ó. Eita, Josué, tá? Estamos sem pilha. Tá ótimo. Amplia, meu filho, por gentileza. Amplia. Isso. Depois que eles descem, agora vá subindo, por gentileza. Isso, filho. Essa parte aqui, ó, ela é conquistada da seguinte forma. Poxa, hoje nós estamos brigando com... Tá ótimo, sem nenhum problema. Diminui, por gentileza. Vai dar... Ali, isso que eu quero. Amplia agora, por gentileza. Aquela parte ali foi conquistada na medida que eles foram subindo. Eles derrotaram o rei de Og, o rei de Bazã, conquistam tudo, atravessam e aí conquistam primeiro para baixo, depois para cima. Isso, pode diminuir. E o grande problema é exatamente esse aqui, meus amados irmãos. Quando tudo isso aqui foi conquistado, você tem a seguinte pergunta: será que todos os povos foram literalmente eliminados e foi cumprido aquilo que estava em Deuteronômio 7, 1 a 7? Jojo, você vai ter que me ajudar, filho. Volta e você vai passando. Sério? Vai dar certo agora? Não vai, não. É melhor você passar, filho. Vamos lá? Que pena. Isso. Vamos lá. Será que todo o território foi conquistado realmente? Não. Você está vendo a parte de vermelho e a parte de verde? A parte de verde significa, quando Josué morre, essa parte de verde ainda tinha que ser conquistada. E aí o que acontece? Quando ele falece, ele sabe perfeitamente que aqui, ó, no litoral, está vendo ali o litoral? Está vendo aqui o litoral? Essa parte ainda não tinha sido conquistada. Está vendo o interior aqui de verde, ó, Zebulon e Naftali? Ali, ó, Zebulon e Naftali não tinham sido conquistados. E ali Dan não tinha sido conquistado. Isso significa que povos ainda com costumes pagãos estavam ali dentro e poderiam influenciar o povo de Deus. Por isso Josué disse, ó, eu estou velho, não conquistei tudo, agora é com vocês. Pelo amor de Deus, eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. Agora, vocês vão tomar que providência? Aí o povo disse, nós e nossa casa vamos servir a Deus.
Servir a Deus? Servir a Deus? O que foi que houve? Eles se misturaram com os outros povos. A mistura com os outros povos trouxe para dentro do povo de Deus a idolatria a outros deuses. E olhe para cá. Se você tem o servir a Deus e o servir a outros deuses, é óbvio que o Senhor vai se afastando. É óbvio que o Senhor vai se afastando. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus nunca obrigou e nunca obrigará. Ele mostra o caminho da vida, mas há o caminho da morte. E aí é óbvio que Deus tinha separado Israel para, vivendo na presença dele, ser luz para os povos e atrair os povos para ele. Aí o que acontece? Israel entra nisso aqui, ó. Olha que fantástico. Israel entra nisso aqui. Meu filho, amplia esse ciclo, por gentileza. Na medida em que não estiveram na presença do Senhor, aí vá para cima, filho, isso. E na medida em que deixaram os seus filhos se casarem com as filhas dos povos cananeus, e as suas filhas se casarem com filhos do povo cananeu, e que misturou tudo e trouxe os deuses falsos para dentro, andaram na presença do Senhor como a lei pedia? Não, teve rebelião. Qual foi a consequência? Deus se afasta. Quando Deus se afasta, o segundo passo do ciclo é o quê? Diminua um pouquinho, filho, a opressão. Porque vinha povos e dominava. Vinha povos e dominava. Aí o povo de Deus se lembrava de Deus e pedia perdão. Aí Deus é tão bom que após o arrependimento, Deus levantava um juiz. Deus levantava um juiz. Tem um juiz que ninguém se esquece, né? Sansão. Todo mundo se lembra de Sansão? Débora, né? Agora tem juiz que a gente quase não lê. Otiniel, Sangar, né? E aí o povo viveu durante 350 anos assim, servindo a Deus e caindo, servindo a Deus e caindo, servindo a Deus e caindo. Por quê? Porque dentro do seu lar se misturaram com os povos cananeus e trouxeram o erro para dentro do seu lar. Onde é que vai dar isso? Bem, Deus, por sua misericórdia, agora amplia, filho. Deus diz assim: vou trazer a bênção da monarquia. E quando ele traz a bênção da monarquia, olha que interessante. Amplie o máximo que puder, filho. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Tá bom. Vamos lá. Hoje nós estamos limitados, irmão. Perdão. Está vendo ali em cima? Consegue ver? O primeiro grande monarca é Saul. 40 anos. Depois o reino foi dividido entre Esbozete e Davi. Depois vem Davi, um homem segundo o meu coração. 40 anos. Depois Salomão. Aí o reino se dividiu, irmãos. E por que o reino se dividiu? Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, resolveu ter 700 mulheres. Irmãos, eu tenho uma. E ela é minha mulher o resto da vida. É o bastante. Oh, é o bastante. Irmãos, basta uma única mulher para te botar no eixo. Para te fazer virar gente. E, obviamente, te fazer caminhar. Mas, irmãos, tem dias que a coisa fica difícil, né? E você, por amar a Deus, você diz assim: Jesus, toma conta do meu coração. Porque a vontade, Senhor, é torcer esse lindo pescoço. Mas você não faz por quê? Primeiro, porque é crente. Segundo, porque tem medo da lei. E terceiro, porque existe cadeia. Né? Graças a Deus. Pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Agora vamos lá.
Depois você vive uma vida inteira com uma mulher, você vê, meu Deus, como eu fui abençoado. Como eu fui edificado. Agora, coloque duas mulheres. Você se lembra das duas esposas de Jacó? A brigarada. Você já imaginou que até 700 mulheres, inconformar 300 concubinas? Salomão podia ser o homem mais viril do mundo. Ele não conseguiu, na vida inteira dele, manter 2 ou 3 relações sexuais com a mesma mulher. Agora, à medida em que ele trazia novas mulheres, a Bíblia diz que veio os deuses dessas mulheres. Salomão é inteligentíssimo. Salomão, para não ter problemas com o reino, Salomão simplesmente pega e faz o quê? Ele simplesmente faz alianças políticas por intermédio de casamento. Só que a mulherada que vinha trazia seus deuses. Salomão, irmão, serviu a praticamente quase todos os deuses da antiguidade. Deus odiou isso. E Deus, quando colocou a monarquia, visava com que o povo olhasse o rei, se projetasse no rei e quisesse viver como rei. Então, o pai dele, Davi, todos queriam servir a Deus por causa de Davi. Com Salomão virou a baderna. O reino se dividiu. E aí, vá passando, meu filho. Está vendo a parte amarela? São os descendentes de Davi e Salomão. A parte azul são aqueles que dividiram o reino, fizeram uma revolução social por permissão de Deus. A parte azul é Israel Norte, com capital em Samaria. Não teve um que serviu a Deus. E no meio deles, o maior dos reis, que foi Acabe, ainda trouxe para dentro de Israel Jezabel. Sim, a princesa fenícia, que quase acabou com Israel. Irmãos, chegou um ponto em que não tinha mais condições. Israel amava outros deuses. Amava tanto que veio o exílio. Deus chegou de forma irônica e disse: já que vocês amam os demais deuses, vai servir logo. Mandou, em 722, a Síria engolir Samaria, as 10 tribos do norte, e depois em 587, Nabucodonosor e a Babilônia engolir e destruir Jerusalém. Aí no exílio eles aprenderam a maior verdade da vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No exílio, depois de jogar fora toda a riqueza que Deus deu. Olhe para cá, olhe para cá. Olha que interessante. Vai funcionar. Oh, funciona em nome de Jesus. Funciona em nome de Jesus. Ok, funcionou. Aqui está a referência bibliográfica, para não ferir direitos autorais. Olha o reino de Saul. Olha o reino de Saul. Irmãos, Saul já tinha conquistado muito que Josué não conquistou. Aí vamos lá. Comparando o reino de Saul com o reino de Davi. Olha, o de Davi é o rosa. O de Davi abarcou o de Saul e foi além. Olha o tanto que Deus abençoou. Agora, olha o reino de Salomão. Gente, Israel se tornou uma das maiores potências no ano 1000 a.C. até o ano 910 a.C. Gente, ia aqui debaixo da península do Sinai até o Eufrates lá em cima. Jogaram tudo isso fora, porque não souberam servir a Deus. Reino dividido. Olá, reino norte, reino sul. Capital. Lá em cima em Samaria, aqui embaixo em Jerusalém. Domínio completo. E
E aí o que acontece? Ocorre isso aqui, ó. Vamos lá. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao... Se levanta no livro de Juízes uma geração que não conhece a Deus, irmãos. Quando você abre Juízes capítulo 1, a geração seguinte a Josué não conhecia Deus. Porque se diz uma geração que não conhece a Deus? Por uma razão simples. Porque dentro de casa houve a opção de dizer: meus filhos vivem como quiserem, meus filhos fazem como quiserem. Agora, por que a gente diz: meus filhos vivem como quiserem e meus filhos fazem o que quiserem? Óbvio, se eu caso com alguém que não teme a Deus, esse alguém vai olhar para a minha cara e vai dizer o quê? Pensar. Sério? Raciocina comigo, meu amado irmão. Se eu, homem, caso com uma menina que não tem absolutamente compromisso com Deus, ela vai olhar para mim e vai dizer o quê? Deixa meu filho em paz. Que história é essa de empurrar a Bíblia? Que história é essa de ensinar a Bíblia? Que história é essa de levar? Que história é essa de fazer? Que história é essa de realizar? Que história é essa? Gente, aí cresce, obviamente, um povo que se misturou com quem não poderia se misturar. E aí vem o livro de Juízes, a gangorra espiritual. Uma hora serve a Deus, peca, aí se arrepende, cai na mão do inimigo, depois volta. Aí vem monarquia junta, primeiro reis, segundo reis. Aí depois a queda do Império Norte. Depois, segundo Crônicas, a queda do Império Sul. E aí, depois de muito sofrimento, voltam para a sua terra. Aí vem Esdras, Neemias e Ester. Abre, por gentileza, em Esdras... eu creio que capítulo 10 que eu preciso. Vamos lá? Esdras é antes de Salmos. Se você tiver um pouquinho perdido, Esdras é antes de Salmos. Aqui o povo está voltando da escravidão. Então, aprendeu, sim, aprendeu a não mais brincarem com casamentos mistos e aprendeu que vida familiar e vida espiritual está tudo junto. Pega por gentileza Esdras, capítulo 10, olha que interessante. Esdras, no capítulo 9, diz que ele ficou estarrecido. Porque quando ele volta para reconstruir Jerusalém, reerguer espiritualmente, lá estava, irmãos, simplesmente o povo todo misturado, e você sabe que se você se mistura com alguém que não serve ao Senhor, dificilmente na sua casa todos vão servir ao Senhor. Mas pastor, peraí, eu acabei de aceitar Jesus como meu Salvador. Meu esposo não é crente, aí eu tenho que deixar? Não. Paulo diz, se ele quer conviver com você, continue com ele, porque por intermédio do teu testemunho, bênçãos estão dentro lá, e o teu esposo vai um dia compreender o Evangelho. Nós cremos nisso. Pastor, eu sou crente, mas minha esposa não é crente, e eu acabei de aceitar o Senhor. Sai de casa? Não, lógico que não. Paulo diz, fique com essa mulher, porque por intermédio do teu testemunho, luz vai alcançar a vida dela. Entendeu como é que é? Nós temos irmãos e irmãs aqui na igreja que são casados, com parceiros que não são crentes há muitos anos,
E eles estão transmitindo luz, 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 luz. Viva. Abençoe seu marido, sua esposa. Entendeu? Paulo diz que se de repente ele olhar para a sua cara, ou ela olhar para a sua cara e disser, ou Jesus ou eu, aí não tem o que fazer, né? Mas caso contrário, viva porque o evangelho está entrando lá dentro. Compreendeu? Agora escute. Quando chega em Esdras 9, que Esdras vê que simplesmente, mesmo tendo voltado, o povo que voltou, continuava se misturando, e aí a mistura com os outros povos trazia para dentro de casa deuses falsos. Esdras ficou a tarde inteira desesperado, chorando. Ele arrancou o cabelo da cabeça, arrancou o cabelo da barba, o que era um sinal de muita dor. E no capítulo 10, a palavra do Senhor diz sobre a oração de Esdras e diz: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele Israel, e muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso ainda há esperança. Façamos agora concerto com o nosso Deus. E aqui tem algo horrível, despedir as mulheres. Meu Deus do céu, hoje não há necessidade de fazer isso. Mas eu peguei o texto para quê? Para te mostrar que o que destruiu Israel, desde que Josué falou até esse momento, foi olhar para dentro de casa e dizer: aqui dentro sou eu, são minhas regras, é minha vida, é meu mundo, sou eu que mando, e religião não está aqui dentro. Se você pegar o próximo livro, Neemias, Esdras, Neemias, inclusive, por coincidência, capítulo 10, Neemias, capítulo 10. Você vê de novo, mas de novo, que Neemias vem 80 anos depois de Esdras. Então o povo volta do cativeiro em razão do decreto de Ciro, o Grande. Aí vem em primeiro lugar Zorobabel e Jóshua. Aí depois de Zorobabel e Jóshua, 100 e poucos anos, vem Esdras, e depois 80 anos Neemias. E quando você pega exatamente a Neemias, eu creio que capítulo 10, você tem o nome de todos os que vão... não, é Neemias capítulo 9. Você tem a oração de Neemias pedindo perdão a Deus e se arrependendo com o povo, porque simplesmente brincaram com a lei do Senhor. Brincaram com a lei do Senhor. Depois leia em casa Esdras 10 e Neemias 9. Irmãos, Israel voltou a ter terra. Voltou. Em 1947. Numa reunião na ONU, onde um brasileiro chamado Graça Aranha, presidindo aquela reunião, votou e abriu votação para que Israel voltasse a ter território. E de lá para cá, Israel está se reerguendo. Vamos fazer um cálculo? Vamos fazer um cálculo junto? Pega Cristo. Tum, nós estamos em 2023.
2005. Depois de Cristo. E olha que o ano zero não é tão zero assim. Mas depois a gente conversa sobre isso. Volta 2025 anos atrás. Volta 2025 anos atrás. Ok? No ano de 1947, então pensa Cristo, pensa 1947 anos para que Israel voltasse a ter território. Pegou esse dado? Gravou esse dado? Ok. Pense no ano 1000 antes de Cristo. Então estou falando agora de Cristo. Pense 1000 anos antes. No ano 1000 antes de Cristo, você tem o auge de Israel com Davi e Salomão. Certinho? Salomão morre em 930 antes de Cristo. Pense, antes de Salomão, 350 anos. Então, 1000 menos 350. A época dos juízes. Quando Josué morre, e Josué diz: eu e minha casa serviremos ao... Então, vamos pegar de Josué para cá? Vamos lá. Josué morre. Todo o povo diz, nós vamos servir ao Senhor. Josué morreu, o povo começou a servir a Baal. Começou a servir a Astarote. Começou a servir a todos os deuses cananeus. Por quê? Porque suas famílias se misturaram com deuses cananeus. 350 anos sofrendo na mão dos povos e Deus levantando juízes, um pouquinho de tempo de não sofrimento, o juiz morria, voltava a servir. Por quê? Porque se misturaram. 350 anos. Aí vamos, mas até chegar Davi. Quando chega Davi, a coisa se estabiliza por 40 anos, mas aí vem Salomão e estraga tudo, misturando o povo com a idolatria. Meu Deus, pastor, são 1400 anos servindo outros deuses. E no ano 528 eles perdem a terra. Então vem comigo. São 200 anos para conquistar a terra. Quando conquista e chega no auge, se mistura com os povos daquela terra. No ano 528 perde a terra, são 480 anos sem a terra. Depois mais 1947 anos sem a terra. Sob o domínio do Império Otomano, depois do primeiro bizantino, depois otomano, depois a mandato inglês, até que 1947 chegaram. Ou seja, são mais de 2.500 anos sem usufruir da terra que Deus deu. Com as uvas, com leite, com mel, com gado, com tudo. Por quê? Porque brincaram com uma palavra. Eu e minha casa serviremos o quê? Só isso. Irmãos, eu e você vamos brincar com isso. Porque é o futuro da nossa casa, são nossos netos, bisnetos, trisnetos, tetranetos. Se Israel tivesse, irmãos, servido completamente a Deus, de todo o seu coração, não se misturando, e se dentro dos lares houvesse literalmente temor a Deus, teriam vivido todo esse sofrimento. Pensa no que gerações e gerações deixaram de usufruir, porque depois que Josué morreu, geração após geração, resolveu separar a vida espiritual da vida familiar. E hoje ainda sofrem.
Então, por gentileza, abra comigo agora na página de número 4. Meu Deus, pastor, é agora que a gente vai começar a revista? É. Porque agora faz sentido a lição vida cristã e vida familiar. E eu quero ler com você só a introdução. Só a introdução. Então pegue na página 4. Qual é a relação entre vida cristã e meu lar? Vida cristã é a maneira como aquele que foi salvo por Cristo vive. Seus costumes, seu falar, seu pensamento, seus relacionamentos, seu dia a dia. Há um estilo de vida proposto por Cristo, que nós chamamos de vida cristã. Lembre-se que se desejamos seguir Cristo, faz-se necessária negação pessoal a cada dia, tomar a própria cruz. Daí a importância de um lar cristão, pois vida cristã começa em casa. Sim, o cristianismo não é somente mais uma filosofia de vida. É viver no cotidiano a plenitude da vontade de Deus. Isso é vida cristã. E meu lar é o local onde tudo se inicia. Querido aluno, o desafio está lançado. Será que realmente vivemos uma vida cristã? Meus filhos, minha esposa, meu marido, minha casa, minhas finanças, meus sonhos, meus compromissos mais sérios, tudo está ligado à vontade de Deus? Qual é o compromisso que meus filhos e eu temos com a leitura da palavra? Com a oração? Com a presença nos cultos? Com a fidelidade na igreja? Com amor? Com o perdão? Vida cristã começa em casa. Não podemos nos descuidar dos nossos. Não esqueçamos que se o Senhor não edificar nossa casa, tudo será o quê? Inútil. Trabalho, educação, moradia, saúde, boa alimentação. Sem Cristo, minha casa ruirá. Não haverá paz, não haverá amor, não haverá lar. Tudo que tentarei construir cairá. Precisamos do Senhor. Se cada pai e mãe, depois da morte de Josué, tivesse dito: o que está em jogo é a vida dos meus filhos, o que está em jogo é a liberdade dos meus filhos, o que está em jogo é o patrimônio da minha casa, o que está em jogo é a vida eterna dos meus filhos, eles não teriam dito: ah, morreu o líder. Agora eu posso viver à luz da minha vida. Você já pensou que o que está em jogo se a gente não tiver um lar cristão, e se dentro da casa da gente a gente não colocar Cristo, com todas as consequências? Eu sei que Cristo aperta, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Ninguém quer dar o outro lado. Ninguém quer dar o outro lado da cara quando apanha. Ninguém quer andar mais uma milha com quem o está estrangulando. Ninguém quer estender a mão de amor para quem um dia cuspiu nessa mão. Mas, irmãos, entenda, se dentro do lar nós não colocarmos Cristo, você acha que Cristo vai ser colocado pelo colégio? Pelo trabalho? Pelos amigos de rua do seu filhinho? É eu e você, crendo no Filho de Deus. Porque o que está em jogo
é o futuro do teu filho. É o futuro da tua casa. É o futuro do teu lar. E escute, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, Ele vai cobrar de nós, um por um dos segundos, com nossos filhos. Mas Ele vai cobrar. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Coloque teu filho na melhor escola possível. Ensina teu filho a vencer na vida. Faz teu filho se levantar a cada queda. Não vai pegar a criança quando ela rachar o nariz, não. Diz, ó, levanta. Tu é homem. Se for menina, não, minha princesinha, vem cá. Levanta, tu é homem. Vai lá, tu é forte. Tu vai vencer. Influencia teu filho à vitória. Mas não dorme um dia sem teu filho ter ouvido sobre Cristo, o amor de Deus e a vida eterna. Porque por mais que ele não te escute, a mensagem fica. Uma semente ficou. É sério, irmãos. Os irmãos conseguiram compreender, por intermédio do exemplo de Israel, as consequências de, se não levar a sério, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ficou bem claro? Ficou simples? Ou não consegui entender nada? Deu para entender certinho? É sério? Então eu estou confiando, hein? Eu estou confiando em você. Irmãos, para terminar, abra Deuteronômio, porque foi esse o erro deles. Abra Deuteronômio, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Entenda que se você está aqui, e aqueles que estão nos ouvindo pela internet, se vocês estão aqui, é porque Deus em 2025 está abrindo para nós a chance da gente lutar pelo nosso lar. Está entendendo? E nós vamos lutar. E nós não vamos perder nossos filhos. Entendeu? Sonson, meu filho, se o povo de Israel tivesse ouvido isso aqui, praticado, vai comigo. Deuteronômio 6:1, estes, pois, são os mandamentos, e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizeis na terra em que passais a possuir. Então eles vão entrar, vão possuir, Deus dizendo, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordenar, tu, teu filho, e não escapa neto não, ó, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que sejam prolongados teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, que os guarde, para que te bem suceda. Você quer que tudo te vá bem, guarda a palavra do Senhor no coração. E muito te multipliquem, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Olha que fantástico. E dela falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando. Também atarás por sinal na tua mão,
e testeira sobre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e te daria onde há grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e essas casas cheias de todo o bem, que não enchesse, poços escavados, que não cavasse, vinhas e olivais, que não plantasse, e quando cometes e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor. Qual foi o grande erro de Israel? Permitir que filhos crescessem sem conhecer o Senhor. Qual a consequência histórica? Escravidão, devassidão, sofrimento. E como o Senhor ama Davi e Abraão, e em razão de ter enviado seu filho e prometido tudo que prometeu em Mateus 24, em 1947, Israel voltou a se erguer. Só que ficaram mais de 3.700 anos sem gozar da bênção do Senhor. Você quer isso para a sua casa? Misericórdia, né? Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não separe o que Deus uniu, vida familiar e vida espiritual. Eu te convido a sexta-feira à noite, se não puder estar, tenha live. Está comigo para a gente poder estudar da página 4 até a página 8. E aí finalizarmos a primeira lição. Amém? Deus falou alguma coisa ao seu coração? Porque durante essa semana inteira Ele falou muito ao meu coração. E nós louvamos o Senhor pela alegria que temos de estar na casa dEle. Pastor, a revista toda é assim, me confrontando, me botando na parede e me batendo de cima a baixo. Para que eu e você possamos ter famílias cada vez mais fortes. Se eu fosse pregar para você o evangelho só da graça, do amor, da felicidade, das renas douradas, eu estaria te levando para o inferno. Quando a gente é confrontado, a gente vê os erros e cresce. Vamos orar, irmãos, agradecendo, mesmo sentados, vamos orar. Senhor Jesus, não permita que em nosso lar ocorra aquilo que ocorreu com Israel. Depois de introduzido, ó Deus, na terra prometida por um milagre extraordinário, porque somente um Deus, e o único Deus todo-poderoso como Tu és, poderia ter tirado aquele povo do Egito, o maior império da época, poderia ter cuidado daquele povo no deserto e ter colocado em Canaã, Deus. E depois que Josué falece, tudo cai. Porque é um povo obstinado que resolveu não te trazer para dentro de casa. E quando o Senhor aprender a lição, já era muito tarde. Gerações e gerações já tinham se perdido. Muito de felicidade tinha ido embora. Somente agora, século 20, 1947, é que esse povo consegue se reerguer. Senhor, olha para o meu coração e tem misericórdia de mim, do meu irmão, Senhor. Senhor, não nos deixe levar nossa casa à bancarrota, à queda, à destruição. Mas ajuda-nos, Senhor, a te ter dentro do nosso lar
e edificar famílias de acordo com a tua vontade, crendo em ti, porque tu és Deus. Se tu cuidas de todo um povo com mais de 2 milhões de pessoas num deserto, tu tens a capacidade de cuidar de mim, de minha esposa e dos meus filhos, e ainda nos dá a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo país em que estamos e que temos liberdade religiosa. Obrigado por todas as instituições públicas. Obrigado, Senhor, pelos agentes públicos. Abençoa, ilumina, dá da tua graça, enche do teu espírito. Mas, Senhor, acima de tudo, continua nos dando a liberdade de poder te servir, principalmente em nossos lares. Ajuda-nos a não transferir para a igreja a obrigação nossa. Ajuda-nos a não transferir para professores de escola dominical, obrigação nossa. Ajuda-nos a não transferir para os departamentos, obrigação nossa. Eles existem para nos auxiliarem. Ajuda-nos em casa, levar nossos filhos a ti e que o nosso lar seja luz nesse mundo para trazer muitos outros à tua presença. Obrigado por este privilégio. Amém. Amém. Glória. Meu dar a ti o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro